murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Audiolivro Os Dons do Espírito, percebendo e recebendo o poder sobrenatural de Deus na tua vida, de Derek Prince. Parte 3, Dons de Poder, capítulo 9, Operações de Milagres. A natureza das operações de milagres. Em 1 Coríntios 12:10, lemos: a outro é dado a operação de milagres, tal como com os dons de curas. Esse dom só é operado sob o controle de Deus. Ninguém pode operar um milagre por um simples exercício da sua vontade. Tal como disse anteriormente, esse dom é melhor designado como duplo plural, operações de milagres. Além disso, Paulo escreve acerca de operações de milagres 3 vezes, no 10º e 28º versículo de 1 Coríntios 12 e no 5º versículo de Gálatas 3. A palavra grega traduzida por milagres nestes versículos é a forma plural de dunamis. Dunamis significa poder, e assim traduzindo literalmente, o dom seria operações de poderes. Essas operações referem-se à capacidade dada por Deus para demonstrar o poder sobrenatural do Espírito Santo a trabalhar. Cada milagre é uma operação, uma manifestação específica e definitiva do dom. Referências gerais a milagres nas Escrituras. Uma linha atravessa as Escrituras sempre que a palavra dunamis é usada no plural. Comecemos por ver as instâncias no Novo Testamento onde dunamis é usado de uma forma geral para o miraculoso, sem que seja mencionado um ato miraculoso em particular. Em Mateus 13:54, as pessoas de Nazaré comentaram acerca de Jesus quando ele deu início ao seu ministério. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e diziam: de onde veio a esta sabedoria e estes poderes miraculosos? A palavra dunamis é, neste caso, traduzida por poderes miraculosos. As pessoas estavam espantadas com a sabedoria e os milagres de Jesus e disseram: de onde vieram estas maravilhas? Nós conhecemo-lo. Ele é apenas o filho de um carpinteiro. Como é ele capaz de fazer estas coisas? Vê versículos 55 e 56. Em Atos 2:22, Pedro referiu-se a Jesus dessa forma: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. O Deus Todo-Poderoso trouxe um testemunho sobrenatural à vida e ministério de Jesus através de 3 coisas: milagres, maravilhas e sinais. Jesus foi aprovado por Deus. Este fato foi importante para a compreensão da audiência judaica de Paulo. Paulo escreveu: os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. 1 Coríntios 1:22. Os judeus nunca reconhecem um profeta que não tenha um sinal sobrenatural. Está enraizado neles. Todo o seu passado religioso está recheado de homens que vieram com uma mensagem de Deus e podiam nos provar. Nunca alcançaremos pessoas verdadeiramente até que tenhamos alguma evidência sobrenatural de que o que estamos a dizer é aprovado por Deus. Fui missionário em 2 países e não me arriscaria
a sair do meu próprio país para pregar o Evangelho se não estivesse convencido de que Deus sustentaria com um testemunho sobrenatural a mensagem que Ele me deu. De outra forma, faríamos melhor se ficássemos em casa e enviássemos literatura pelo correio. Funcionaria muito melhor, a não ser que tivéssemos algo mais do que simples palavras para oferecer às pessoas. Esse é o poder da operação de milagres. Falando do seu apostolado, Paulo escreveu: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e milagres. O Dunamis. 2 Coríntios 12:12. A palavra traduzida por milagres em outras versões da Bíblia é interpretada como obras poderosas. Mais uma vez, Paulo deixou claro que um apóstolo tem que demonstrar o seu apostolado. Ele tem de ter uma aprovação sobrenatural. Acompanhando os sinais de um apóstolo está o caráter da qualidade, da perseverança, da capacidade de não se deixar desencorajar ou desistir. Repare que as mesmas 3 palavras de aprovação que são usadas aqui, foram usadas para Jesus em Atos 2:22. Sinais, prodígios e milagres ou maravilhas. Outra instância de Dunamis encontra-se na Epístola de Paulo aos Gálatas. Nesta carta, ele estava a lidar com o fato de os crentes, tendo conhecido a salvação pela graça e poder de Deus, experimentado o batismo no Espírito Santo e visto os milagres, estavam agora a colocar-se de novo sob a lei de Moisés e a observar os requisitos legais através da influência de professores judaizantes. É muito interessante que Paulo estava muito mais aborrecido com os Gálatas do que com os coríntios. Os coríntios tinham problemas com todo tipo de pecados carnais, mas Paulo tirou algum tempo no começo da sua primeira carta para agradecer a Deus pela sua graça revelada a eles. Nesta carta aos Gálatas, ele não tirou tempo para agradecer a Deus por eles. Ele disse: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:6. Aparentemente, Paulo estava mais perturbado com o legalismo do que com a imoralidade, apesar de ter corrigido ambos os erros cuidadosamente. Mas o legalismo é um perigo consideravelmente maior para a maioria dos cristãos. Repare no que Paulo escreveu na sua repreensão aos Gálatas. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Gálatas 3, 2-5. O apóstolo estava a dizer: receberam o Espírito Santo como resultado de terem sido circuncidados e mantiveram a lei de Moisés? Não. Receberam o Espírito Santo quando creram na pregação do Evangelho. Alguém orou e impôs as mãos sobre vocês e começaram a falar em línguas. Vão voltar para as ordenanças e regras da carne após terem saboreado o poder e a liberdade do Espírito Santo? Aquele que vos dá o Espírito, versículo 5, refere-se ao trazer as pessoas para o batismo no Espírito Santo. Isso não acontece por ser circuncidado ou por se estar debaixo da lei de Moisés, mas pela fé, tal como a salvação vem pela fé. Assim, Paulo coloca as operações de milagres na mesma categoria do receber o Espírito Santo. Eles vêm pelo ouvir da fé. Ouve alguém expor a palavra de Deus e então, por um simples ato, liberta a sua fé e acontece. Não é necessário ficar agonizado ou gritar. Não é emocionismo. É apenas ouvir a palavra de Deus com fé. Outro exemplo de milagres mencionado de uma forma geral nas Escrituras encontra-se em Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testificou com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Hebreus 2, 3-4. Aqui estão mencionadas 4 manifestações do poder de Deus: sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo. Dons nesse versículo seria melhor traduzido por distribuições. O testemunho de Deus, a mensagem do Evangelho, era sempre sobrenatural. Hoje deveria ser igual. Milagres e libertação. Antes de analisar milagres específicos, quero referir a relação
entre dons de milagres e a expulsão de espíritos malignos. Em quase todos os lugares em que a palavra dunamis é usada, há uma referência à expulsão de demônios. Por exemplo, em Marcos lemos: disse-lhe João: Mestre, vimos o homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos, porque não nos segue, não é do nosso grupo. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais. Ninguém há que faça milagre, ou dunamis, em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Marcos 9, 38 e 39. Repare que Jesus disse a expulsão de espíritos malignos no seu nome é um milagre. Encontramos uma situação semelhante na descrição do ministério de Filipe em Samaria. As multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais. No original é outra palavra grega para milagres, que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Atos 8, 6 a 7 e 13. A tradução correta do grego é ver os sinais e grandes milagres que eram feitos. Os grandes milagres que Simão viu não eram somente os paralíticos e os aleijados a ficarem visivelmente curados, mas também os espíritos imundos a saírem das pessoas de uma forma manifesta. Obtive resultados semelhantes no meu ministério. O Senhor manifestou-nos que se continuássemos a expulsar demônios, seguir-se-iam curas milagrosas, e vi os aleijados e paralíticos serem curados. É notável o quão exatas as Escrituras são. Se continuarmos a persistir, há mais à nossa frente. O melhor ainda está por vir. Irmão, e observe que ao expulsar os espíritos imundos, as pessoas ficavam curadas. Ou seja, aquela enfermidade que a pessoa estava era gerada por demônios. Eram enfermidades espirituais. Assim eu estava, com várias enfermidades. Eu fiz o curso de libertação e cura com uma pastora, e lá eles não expulsam os demônios, pelo contrário. Quando começa o curso, que é uma imersão de 4 dias na palavra de Deus, eles amarram os demônios. Isso está na palavra de Deus, diz que nós podemos amarrar os demônios. E assim, eles fazem uma oração para amarrar os demônios. E nenhum demônio ali, durante aquele período do curso, se manifesta. Não se manifesta, não é igual quando você vai na igreja e começa louvor e começa a oração e os demônios manifestam. Lá nesse curso, eles proíbem, eles amarram os demônios, proíbem os demônios de se manifestarem. E você faz o curso de cura e libertação e eles não expulsam os demônios de você. Você sai de lá com os mesmos demônios que você entrou. Eu entrei com os demônios e saí com os demônios. Porque os demônios só saem de uma pessoa se forem expulsos no nome do Senhor Jesus. E no nome do Senhor Jesus, eles saem, eles têm que sair. E expulsar demônio é a coisa mais simples do mundo. Até uma criança de 5 anos, se ela falar, sai demônio em nome do Senhor Jesus, ele vai ter que sair. Então, irmão, que espécie de curso de libertação e cura é esse? Que a pessoa dá um curso de ministério de cura e libertação, cobra por isso e não expulsa os demônios. Irmão, eu pergunto isso aí para você. Irmão, não pague nenhum real, eu já falei, para fazer curso de libertação e cura. Isso está em desacordo com a palavra de Deus. Que Deus me perdoe, e Ele já me perdoou. Outro exemplo da conexão entre milagres e libertação está em Atos 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres ou dunamis extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam e os espíritos malignos saíam. Versículo 11 e 12. A palavra extraordinários diz-nos que a ocorrência de milagres era uma coisa normal na igreja primitiva, mas que havia algo fora do normal a acontecer. Mas veja, é por isso que muitos pastores estão vendendo, oferecendo pedaços de lenços, dizendo ungidos, para as pessoas levarem para casa, passar nos corpos, em troca de dinheiro. Veja, irmão, o que é que o diabo faz? Ele usa as pessoas para subverter a palavra de Deus. Paulo, até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos e eles eram curados. Mas Paulo era um homem reto, era um discípulo reto que andava de acordo com a palavra de Deus.
Mais uma vez, se a pessoa não anda de acordo com a palavra de Deus, ela não pode lidar com demônios. É por isso que a maioria dos pastores não querem saber de expulsar demônios e nem de fazer a oração para expulsar demônios e não lidar com demônios. Por quê, irmão? Porque não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Continuando. Em passagem das Escrituras, onde um ou mais milagres são especificados, há geralmente uma referência à expulsão de demônios. Essa é uma das manifestas demonstrações do poder de Deus. Manifestações de milagres específicos. Água em vinho. Vejamos agora alguns exemplos de milagres específicos registrados no Novo Testamento. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem mais vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: "Enchei de água essas talhas." E encheram-nas até acima. Então lhes disse: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles o fizeram. João 2, 1-8. Jesus disse aos serventes para encherem as 6 talhas com água, isto é, fé. Então, ele disse para tirarem alguma e para levarem ao mestre-sala. Algures, entre o momento em que a tiraram da talha e a levaram ao mestre, ela transformou-se em vinho. Isto foi um milagre. Vê João 2, 9-11. Poderá chamar-lhe um sinal ou prodígio, mas encaixa-se nesta categoria, alimentando os 5.000. Outro milagre foi quando Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar milhares de pessoas. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: "Onde compraremos pão para estes comerem?" Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: "Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos?" E disse Jesus: "Mandai assentar os homens." E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: "Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca." Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." João 6, 5-14. Jesus queria alimentar 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças, e tinha 5 pães e 2 peixes. O que ele fez? Uma coisa muito simples. Deu graças ao Senhor e depois começou a distribuir a comida. Deu para alimentar toda a gente e ainda restou. Sabe quanta comida foi recolhida no fim? O texto diz que encheram 12 cestos. Numa outra ocasião, Jesus alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes. Neste caso, sobraram 7 cestos, mas é usada uma palavra diferente para cestos, porque estes eram muito maiores do que os primeiros. Não só as pessoas foram alimentadas, como também houve abundância no que sobrou. Veja, por exemplo, Marcos 8, 1-9. Irmão, uma coisa muito linda, irmão, que eu aprendi depois que Jesus me alcançou. Eu fui acostumada, irmão, a comer. Nós éramos uma família de 12 filhos. Nossa mãe dava o nosso prato na nossa mão e a gente sentava no chão, botava o prato entre as pernas e comíamos. Ou seja, comíamos no chão, como se fôssemos bichinhos. Irmão, nunca fui ensinada a agradecer a Deus pela comida. Repare que Jesus, ele dava graça antes de qualquer refeição. Deu graças ao Senhor e depois começou a distribuir a comida. Irmão, o maior sentimento que você pode ter na sua vida, você
Nós todos somos pecadores, irmãos, mas assim, a gratidão, irmão, na hora da refeição, é o que há de mais sagrado, irmão. Porque você está agradecendo por ter pão para comer, enquanto tem muita gente que está passando fome. Quando eu fui alcançada por Jesus, às vezes quando eu vou comer, que eu esqueço, né, de orar, eu começo a orar. Senhor, obrigada, Senhor, por esse alimento. E lá em Eclesiastes, o Salomão diz que eu não lembro agora qual é o versículo, mas e a enfermidade nas pessoas por conta de se alimentarem sem dar graças a Deus pelo alimento. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, não coloque um pedaço de pão na sua boca, sem antes, irmão, agradecer a Deus pela comida. Porque é o mínimo, irmão. Irmão, é o mínimo que nós podemos fazer, é agradecer a Deus por termos alimento na nossa mesa. Em nome do Senhor Jesus, não coma mais sem agradecer a Deus, tá bom? Continuando. Note que Jesus conduziu este milagre de uma forma ordeira e sistemática. No relato de Marcos 6, da alimentação dos 5.000, lemos que Jesus disse aos seus discípulos para sentarem as pessoas em grupos. E elas sentaram-se na relva em grupos de 50 e 100. Jesus exigiu ordem e submissão à sua autoridade antes de alimentar as pessoas. O mesmo é verdade para nós do ponto de vista espiritual. Algumas pessoas não se querem juntar a ninguém ou estar sob a autoridade de ninguém. Por causa disto, elas não são capazes de ser alimentadas espiritualmente. Um milagre criativo para um homem cego à nascença. Temos o caso extraordinário de Jesus a curar um homem que era cego desde a nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. João 9, 1-3, 6-7. Jesus ungiu os olhos do homem cego com terra e disse-lhe para se lavar do tanque de Siloé. Não foi a terra que curou o homem, contudo, quando ele obedeceu às instruções de Jesus, através de um ato de fé, e se lavou no tanque. O Espírito Santo respondeu à sua obediência e conseguiu o que nenhum homem podia fazer. O poder do Espírito Santo transformou aquela terra em olhos. Acredito que Jesus colocou a terra nos olhos do homem unicamente para chamar a atenção que ele era o Criador e que a qualquer altura, pela vontade do Pai, ele podia transformar a terra em carne. De acordo com Gênesis 2:7, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, o divino Espírito de Deus. E o homem tornou-se no ser vivente com o Espírito, uma reivindicação do fato de que Jesus era o eterno Criador, que veio viver entre a humanidade. E tá vendo? A palavra de Deus diz aqui que o Senhor, Deus, ele formou o homem do pó, da terra, né? E assim a Bíblia diz que do pó viemos e ao pó voltaremos. Então, irmão, eu queria falar com você porque existem muitos crentes que estão, irmão, fazendo cremação de corpos. Irmão, isso não pode, não está de acordo com a palavra de Deus. Você às vezes está fazendo uma coisa, e o que você tem que fazer? O que diz a palavra de Deus sobre isso? Eu estou aprendendo, irmão, eu estou ensinando a vocês o que eu estou aprendendo, porque eu também estava assim. Eu ia fazer as coisas sem ver o que está na palavra de Deus. Irmão, tudo que você for fazer antes, vê o que está escrito na palavra de Deus. Para você, irmão, não pecar, para você não errar. Eu estou ensinando e estou aprendendo. Então, sobre cremação de corpos, irmão, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Eu não sei dar os embasamentos bíblicos, eu não sei de cor, mas vocês procurem lá que vocês vão achar. Portanto, cremação de corpos não está de acordo com a palavra de Deus. Continuando. A cura de um homem aleijado desde nascença. No ministério dos apóstolos, houve a cura milagrosa de um homem aleijado desde a nascença. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias
punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos 3, 2-8. Esse homem estava sentado na porta formosa do templo, quando viu Pedro e João a chegar. Estendeu a sua mão, esperando receber dinheiro, quando Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Obviamente, não podemos dar algo que não temos. O problema com muitos de nós é que não temos espiritualidade para podermos dar aos outros. Mas Pedro disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas no nome de Jesus, levanta-te e anda. Muito forte. Enquanto o homem ainda estava ali sentado, Pedro estendeu a sua mão e levantou-o. Quando o homem começou a erguer-se, ficou curado. É da maior importância vermos que as pessoas raramente recebem alguma coisa quando se deixam estar pacificamente sentadas. É preciso fazer algo para exercitar a sua fé. A fé sem obras, sem atos correspondentes, é morta. Veja Tiago 2:20, 26. Tenho aprendido que o ponto crucial no milagre é incentivar uma pessoa a fazer um pequeno ato, que por sua vez fará sua fé movimentar-se. Em muitos casos, não importa realmente o que seja, mas no momento em que as pessoas começam a agir, coisas começam a acontecer. Quando Pedro começou a erguer o homem e este respondeu, naquele momento de ação, o poder sobrenatural de Deus endireitou e firmou os seus pés e articulações. Tenho testemunhado pessoalmente muitas pernas endireitadas e visto pessoas com pernas arcadas ficarem com as suas pernas visivelmente mais próximas. Em certa altura, foi pedido a um amigo meu que orasse por um professor de liceu que estava aleijado devido à artrite, que ele tinha também deformado os pés. Ele orou pelo professor e depois ordenou-lhe que se levantasse e andasse. E ele assim fez. No dia seguinte, em vez de aparecer numa cadeira de rodas, entrou pelos seus próprios pés na sala de aula. O meu amigo disse que isso convenceu os alunos de que Deus está vivo, mais do que centenas de sermões alguma vez os poderiam convencer. Nós temos uma obrigação para com a nossa geração, de lhes demonstrarmos que Deus está verdadeiramente vivo. Está, glórias a Deus, Deus está vivo, o Senhor vive! Uma obrigação, demonstrarmos que Deus está verdadeiramente vivo. Tenho visto autocolantes em para-choques de carros que dizem: o meu Deus não está morto, está muito certo, mas vamos ver uma demonstração. É isso que o mundo está à procura. Quando virem, será maravilhoso ver quantos responderão. Os mais cínicos e duros de coração poderão transformar-se nos mais entusiastas, levantando Eutico dos mortos. O apóstolo Paulo esteve envolvido no milagre da ressurreição de um homem chamado Eutico. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E levaram vivo o homem, e ficaram muito consolados. Atos 27, 10, 12. Algumas pessoas teriam ficado sem saber o que fazer se isso tivesse acontecido a meio de um sermão seu. Mas Paulo lidou com a situação de uma forma espantosa. Através de Paulo, o poder do Espírito Santo executou o milagre de trazer Eutico de volta à vida. Glórias a Deus! Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Milagres e atos de fé. Se estudar os milagres nas Escrituras, reparará que quase sempre eles foram
despoletados por um ato de fé. Por exemplo, quando Moisés e os israelitas chegaram a Mara, as águas eram amargas e eles não as podiam beber. Moisés clamou ao Senhor e Deus mostrou-lhe uma árvore. Quando ele lançou a árvore nas águas, elas tornaram-se doces. Vê Êxodo 15, 22 a 25. Não foi a árvore que por si só adocicou a água, foi o poder de Deus. No entanto, Moisés tinha de a atirar. Ele não deslizou a árvore calmamente, ele atirou-a lá para dentro. Por outras palavras, ele comprometeu-se. A fé não é uma experiência, é um compromisso. A fé não é uma experiência, é um compromisso. Meu Deus, glórias a Deus. O próprio Jesus fez algumas coisas estranhas enquanto fazia milagres, tais como pôr terra nos olhos de um homem cego e cuspir e tocar na língua de um surdo. Também disse a outras pessoas para fazerem coisas que eram naturalmente absurdas, tal como ir lavar-se num tanque específico. Mas estes simples atos de fé libertaram o poder curativo de Deus. Milagres e curas. Por um lado, as curas fundem-se com os milagres. Uma cura instantânea e visível é um milagre. Por outro lado, os milagres fundem-se com a fé. Mas dos dons de poder, o ministério de milagres é colocado antes do ministério de curas, de acordo com 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar. Anteriormente lemos que quando Jesus foi para a sua cidade de Nazaré, as pessoas não o aceitaram por causa da sua descrença e não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Marcos 6,5. Mais uma vez, no grego, o termo traduzido por obras maravilhosas é dunamis, a mesma palavra para milagre, que temos estado a ver. Jesus não podia fazer um milagre em Nazaré, mas podia fazer um pouco de curas. Aparentemente, um milagre está num patamar ligeiramente acima de uma cura. Hoje em dia, não há uma necessidade mais óbvia na igreja do que o exercício dos dons de milagres, porque é isto que o mundo precisa de ver como demonstração da presença do poder de Deus. Deveríamos estar a orar para que Deus restaure de forma completa este dom no seu povo. Glórias a Deus, acabei mais um capítulo. Graças a Deus, obrigada, Senhor, por esse ensino. Irmão, mais uma vez, é o que a palavra de Deus diz, sem fé é difícil agradar a Deus. Então, milagres, dons, a pessoa ela pode ser uma pessoa com muitos dons, ela pode fazer muitos milagres através do Espírito Santo de Deus, e quem opera é o Espírito Santo de Deus. Mas se a outra pessoa que está ali não tiver fé, nada vai acontecer, irmão. E, infelizmente, hoje a gente vê nas igrejas do Senhor, mas isso está escrito na Bíblia, que se acontecer nos finais do tempo, a gente vê falsos profetas usando falsos milagres, falsas curas. Eles chegam, irmão, a colocar caixões fechados. E abre o caixão ali, a pessoa ressuscita. E tudo, irmão, visando o dinheiro. Tudo visando o ganho próprio, né? Mas isso aí está escrito na palavra de Deus, que nos últimos tempos, esses falsos profetas iriam aparecer. Então, irmão, é mais um motivo para você vir para Jesus Cristo. Vem para Jesus Cristo, você também. Vem! E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa
beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Recende-me quando clamo a Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A luz no teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor,
viver em segurança.